por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, que profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito,
mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito. Só te peço, me livra do mal. Jesus, Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, o grupo Meninas dos Olhos de Deus e os demais aonde hão de chegar essa campanha, né? Mais uma campanha abençoada, idealizada e orada aí pela nossa irmã Miriam, né? A propulsora das campanhas aí, a incentivadora, né? Louvado e agradecido seja o Senhor, eu sou o abençoado para estar dando voz a essas campanhas aí através do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Deus é bom, tem cuidado de nós a cada dia. E essa campanha, basicamente, ela fala sobre o casamento. Casamento blindado. Irmãos, uma pessoa assim que tem uns 42 anos já de convivência e casamento, né, com a mesma pessoa, tem muita experiência. Então, não seria uma campanha difícil se eu fosse falar de mim, mas eu vou falar do Senhor, sabe? Falar do Senhor, que Ele é abençoador e que a blindagem, falando sobre a blindagem, é um assunto muito amplo, porque blindar, carro blindado, o que que é? Carro blindado, ele é para não sofrer interferência externa, né? Para não sofrer interferência externa. Um carro forte, ele é blindado, para roubar ele, não trabalho danado, mas ele é blindado, ele é feito para proteger. E a blindagem de um casamento, ela se baseia no respeito mútuo. Essa é o sentido da blindagem. Respeito mútuo. Tem que haver respeito tanto do homem quanto da mulher. Tá? Não pode ter divisão, porque senão não é uma união, é uma batalha. E muitos não resistem, muitos casamentos não resistem porque perde a blindagem. A blindagem é ignorada. Aí qualquer flechinha que o inimigo manda, não precisa ser nenhum fuzil AR-15 não. Qualquer flechinha que o inimigo manda, já vai lá e já bagunça tudo. Então, por isso, a blindagem no casamento, ela é essencial. E como se blinda? Respeitando, né? Às vezes as coisas parecem difíceis e às vezes os casamentos são interrompidos no meio do caminho, porque não houve blindagem, porque não houve respeito, porque não houve basicamente o respeito, que temos que respeitar um ao outro mesmo, né? E aqui, em Gênesis 2, 25, já deixa bem um recado para nós, né? Depois que Deus formou o homem, né? A formação do homem, esta é a genese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Ele fala: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nem nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Amém?
Então, para nós chegar lá no casamento blindado, nós temos que entender a formação do homem. A gente fica admirado de quando vê as pessoas querendo ser alguma coisa mais do que além de um pó da terra. Então, Senhor Deus formou o homem do pó da terra, fez lá um montinho de barro, desenhou o homem na terra lá e soprou nele as narinas. E ele recebeu o fôlego de vida. Sabe esse fôlego que nós respiramos aí? Que se nós ficar 30 segundos, a maioria não suporta, morre. Esse fôlego aí que o Senhor soprou na nossa narina. O ar para nós respirar, a vida, né? O fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente a partir daí. Mas o Senhor Deus, que é muito sábio, né? Ele fez com que Adão desse o nome aos animais, plantasse. Então Adão foi o propulsor aí, né? Mas Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E falou: fazer-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Aí pra você ver. É, não é brincadeira não. Às vezes, por não ter uma blindagem, aquilo não é uma esposa idônea, não é um esposo idôneo, mas é um câncer no osso de quem tem um casamento sem blindagem. E a blindagem se consegue com o Senhor. A blindagem se consegue com a observância à palavra de Deus. Amém? E aqui no 18 fala assim, ó. O Senhor Deus disse ainda. Vou voltar aqui um pouquinho atrás, irmãos, perdão. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, ó, vai para você ver. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que comer dela, você certamente morrerá. Né? Deus deu uma ordem para ser obedecida. Né? Mas aí o homem, no capítulo 18, 2:18, para nós chegar lá no capítulo da mensagem, da campanha, o Senhor disse ainda, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante, né? Que lhe seja idônea. E havendo, pois, o Senhor Deus formado o homem Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, né? Fez ali, né? E o homem deu nome a todos os animais domésticos e tudo, aos peixes, tudo. Adão deu nome. E depois ele disse: então o Senhor Deus fez cada um sobre o homem. E este adormeceu e tirou-lhe uma costela e fechou onde havia tirado do homem. O Senhor Deus formou uma mulher e a levou a ele, e o homem disse: esta afinal é o osso do meu osso, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e tornará-se os dois uma só carne. Olha só, olha só. Então, afinal, é osso do meu osso, disse Adão, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e tornará-se os dois uma só carne. Amém? Até aqui, irmãos.
Então, tudo nós começamos lá na formação do homem, a formação da mulher, depois a união do homem e da mulher, né? E a gente aprende que se for diferente dessa forma, os dois, se não for uma só carne, os dois, se não tiver a mesma maneira de pensar, os dois, se não for unânimes em resolver os problemas, o casamento não vinga, né? Quando tá tudo bom, quando tá tudo bom, quando está tudo correndo bem, prosperidade, saúde, um bom emprego, né? Todo casamento vai bem. Todo casamento é glória, glória, aleluia. Mas deixa o mantenedor da casa perder o emprego, a mantenedora da casa ficar doente, né? Para você ver se realmente existe amor. Acaba se ficando pelo meio do caminho, porque aí não tem blindagem. Blindagem é quando nós fomos diante dos representantes da lei na união no casamento, né? Ali tem uma frase que é dita assim, ó: até que a morte os separe, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, muito bonitas palavras ali. Mas a realidade é outra. Às vezes a pessoa fica doente, o quitação abandona e vai embora. Algumas vezes põe no asilo, algumas vezes abandona, né? E é casamento de 20, de 30, de 40 anos, de 3 meses. Não havendo a blindagem, não havendo o respeito mútuo, não prospera, né? E hoje em dia, eu tenho 42 anos de vivência de casado, já passei por muita coisa. Se eu fosse falar aqui as coisas que eu já passei nesses 42 anos, a campanha ia ser Jaime e Solange, não era blindagem, não, era Jaime e Solange. Mas nós está aqui para falar, às vezes para você que está com algum problema aí, insolúvel, sem solução, às vezes é a falta da blindagem, é o respeito, né? Aquela proteção é o respeito. E o respeito se adquire como? Respeitando, né? Então, assim que nós temos que viver, respeitando um ao outro. Por isso a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e tornará-se os dois uma só carne. Por isso que eu tenho filha casada, eu não meto a colher de pau na vida dela. Eu tenho 2 filhos casados, eu não ponho a colher de pau na vida deles. Porque a vida é dos dois. A gente ajuda no que for possível, mas botar o bedelho na vida do casal, jamais. Jamais. A não ser por uma extremidade que a gente tem que ser envolvido, mas fora disso, o que acontece lá, os dois têm que resolver lá, porque se a gente entrar, a gente entra, põe o bedelho, resolve, o que acontece depois? Ficam com raiva da gente, não vem mais na casa da gente e os dois ficam de boa. Já aconteceu isso com você, minha irmã? Já aconteceu isso com você, meu irmão? Entrar nas brigas dos filhos e você ficar o ruim da história? Eu sei que já, entendeu? Então o negócio é unir-se aos dois, deixa lá pai e mãe. Então, não tem que meter o bedelho, não tem que ficar dando palpite, ficar dando opinião, não. Tá? Assim como nós não gostamos que ninguém dê palpite na nossa vida, de casal, então não precisamos também ficar dando palpite na vida dos outros. Palpiteiros, né? Por isso deixará o homem pai e mãe unir-se à sua esposa. Então é muito sério. Olha o tanto de homicídio, feminicídio, por quê? Porque a blindagem acabou, a proteção, entendeu? O respeito, né?
Às vezes o homem sai, chega a hora que quer, a mulher se porta da maneira que ela quer, porque a vida é dela, ela trabalha, ela não deve satisfação para o marido, às vezes o marido não deve satisfação para ela, né? Mas o correto é os dois andarem juntos, né? Ó, bem, isso assim não tá legal. Ah, não tá não, amor? Tá bom, então não vou usar. Mas isso aí tá feio, tá vulgar. Não, comprei com meu dinheiro, uso o que eu quiser, o corpo é meu. Então, tudo essas coisas, as blindagens são quebradas. Aí você fala assim, irmão Jaime, mas você é muito machista, não. A maioria dos casamentos que não dão certo é porque é falta de respeito de um lado ou do outro. Não é só a mulher, não, o homem também. O homem acha que sai, pode chegar de madrugada para a rua, da rua, pode fazer as coisas erradas, pode estar mandando coraçãozinho no celular, recebendo coraçãozinho no celular do sexo oposto. Então o negócio é complicado, né? Então temos que ter a nossa vida pautada na palavra de Deus. É o respeito que faz com que o lar prospere. 40, 50 anos. O ano passado nós fizemos de um casal as bodas de 50, né? Já tem um outro casal que já está para enterrar 60 anos de casado, né? Foi só glória? Claro que não. Foi muita luta. Mas quando estava sem dinheiro, estavam os dois juntos. Quando estava na vida boa, também estavam os dois juntos. Agora, o cara está sem dinheiro, ele está com a patroa, está com a mulher, né? Tá ali, tá amando. Aí pega um dinheiro, já quer trocar, já quer. Aí já quer carro novo, aí já quer mulher nova, aí já quer tudo. Então, são coisas que, se não for blindado, a união vai acontecer. Porque a carne busca as coisas da carne, a do espírito é do espírito. Agora, a coisa mais feia é um casal que não se respeita, principalmente na frente dos outros. Tá? Aquilo não é autoritarismo, aquilo é burrice. Não porque a mulher tem que ser a parte mais fraca, tem que ser humilhada, não. Cada um tem que se pôr no seu lugar. Todo mundo tem lugar na casa. O homem é o provedor e a mulher é a ajudadora. Hoje já mudou muito, né? Hoje os dois são provedor da casa, né? Os dois trabalham fora, os dois chegam e dividem as tarefas. Glória a Deus, né? Mas na parte ali do casal tem que haver um respeito. Eu não vou fazer isso porque eu vou magoar minha esposa. Eu não vou fazer isso porque eu vou magoar meu esposo. Não vou fazer isso porque eu vou envergonhar minha esposa. Não vou fazer isso porque eu vou envergonhar meu esposo. Então é muito sério, meus irmãos. Então a nossa campanha é para instruir os casais que às vezes estão para se separar. Estão com a vida em ponto de se pegarem, brigarem, agredir fisicamente. Por quê? Porque não há mais o respeito. Não há mais aquilo que foi jurado lá até que a morte os separe. Então, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa. Sabe, meus irmãos? Então, você, minha irmã que é casada, com raiva de mim não. Você, meu irmão que é casado, com raiva de mim não. Às vezes, você ouvindo esses conselhos, você ainda pode salvar seu casamento, meu irmão. Às vezes, você ouvindo esses conselhos, minha irmã, você pode salvar seu casamento. Sabe por quê? Experimenta respeitar mais. Agora, um grita da sala, outro grita da cozinha. Um começa a quebrar da sala, outro começa a quebrar da cozinha. Aí como é que vai ser? Ah, eu posso porque eu trabalho. Ah, eu posso porque eu sou o, o provedor, ou eu sou a provedora junto com você, eu posso. Então não é assim que resolve as coisas. As coisas se resolvem é respeitando um ao outro. É respeitando que se é respeitado. Amém, irmãos? Que Deus possa estar abençoando e que essa campanha vai ser baseada nisso, né? Então Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Fez para ele uma companheira que fosse idônea.
Mas quando ela não é idônea, ela é a vergonha do marido. Quando ele não é idôneo, ele é a vergonha da esposa. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e falaremos mais aí no decorrer da semana, tá bom? Que Deus possa estar te abençoando. A campanha é Casamento Blindado. Você quer blindar seu casamento? Respeite a sua esposa. Você quer blindar seu casamento? Respeite o seu esposo. Amém? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar esse casal. Esse casal que acabou de ouvir essa mensagem agora e já estava até com os papéis preparados para a separação, a roupa arrumada já para mudar de casa, né? Que já não suportam mais, já são que nem dois irmãos dentro da casa, né? Não se falam, não se tocam, só brigam. Que o Senhor possa voltar de novo, Senhor, nesse casamento, nessa vida. Que o inimigo não venha destruir aquilo que o Senhor uniu. E que volta de novo a fervorosidade nesse casal. Porque afinal, nós ainda não estamos no céu, estamos na terra. E na terra precisamos um do outro, sim. Precisamos um cuidar do outro dentro do casamento, em todos os sentidos. Precisamos ser cuidados. E quando não há esse cuidado, às vezes o cuidado aparece fora da blindagem. Às vezes o cuidado aparece na rua, às vezes o cuidado aparece no vizinho, na vizinha. Então são coisas que nós devemos tomar cuidado. Aquilo que Deus confiou em nós e que nós juramos que só a morte nos separaria. Então que o Senhor venha abençoar esses casais nesse decorrer dessa campanha, que estarão acompanhando aqui e estarão aprendendo como salvar o seu casamento, tá? Através da palavra de Deus, respeitando e sendo respeitado em nome de Jesus. Eu sei que você está entendendo, eu sei que você ficou alegre porque não é fácil um casamento de 20 anos acabar, de 30 anos a casar, quanto mais de 40, 50, não é fácil, porque é uma vida junto, né? Repartem todas as coisas juntos. Aí, quando não tem uma blindagem, o inimigo põe a pata porca dele e acaba destruindo aquilo que Deus uniu. Então, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um desses casais, marido e mulher, que vão acompanhar essa campanha essa semana, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, eu me encontro aqui, Senhor, juntamente com o pastor Jaime, abrindo mais uma campanha dentro do grupo Meninas dos Olhos de Deus, Pai. Eu sei que eu ainda estou em falta com o Senhor, mas estamos juntos, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Eu tenho certeza que a nossa amizade é blindada, Senhor, e que nada vai destruir essa amizade e esse respeito que nós temos um pelo outro. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar Suas mãos no casamento do pastor Jaime e da sua esposa. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar pondo a mão, ajudando, Senhor, em todas as áreas da vida dele, Senhor. Assim eu também te peço, Deus, por essa palavra que vai chegar aos ouvidos das pessoas que precisam, Deus. E nós temos junto conosco uma irmãzinha que está esperando, aguardando do Senhor, Deus, a resposta do Senhor para essa palavra, Deus. Aleluia. E eu me encontro aqui, Senhor,
orando ao Senhor não só pela vida dessa irmã, mas de todos os irmãos e irmãs que se encontram ao nosso lado e que precisam de ajuda. Muitas das vezes a gente vai em busca de um amor terreno, Senhor, para nos consolar e acabamos nos envolvendo com pessoas erradas. Por isso que eu vivo falando para as pessoas, quando arrumam um namorado, principalmente pela internet, que busquem primeiro do Senhor e procure se começar o namoro, começar sempre com oração, conversar a hora que quiser com ele, com ela, mas sempre em oração, para que o inimigo não tome conta dessa conversa. E assim eu peço ao Senhor, Deus abençoe a todos que vão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.